interessei por itens de militaria, principalmente uniformes militares aí usados ao longo das eras por vários países. Eu tenho mais acesso aos uniformes militares americanos, porque isso chega para mim de forma mais fácil. Eu até gostaria de ter acesso a uniformes de outros países também, mas o que eu posso conseguir agora mais facilmente são esses uniformes americanos. Ano passado eu comecei então finalmente a minha coleção aí da Força Expedicionária Brasileira, que lutou lá na Itália na Segunda Guerra Mundial, e eu já tenho algumas peças de uniformes utilizados por eles. Eu tenho a jaqueta de campanha M41, eu tenho também uma camisa de serviço. Consegui agora as perneiras que eram comumente utilizadas aí pelos pracinhas brasileiros, ou por uma boa parte desses pracinhas brasileiros que lutaram lá no teatro europeu. Então, além dos soldados brasileiros, os americanos também utilizaram essas perneiras e praticamente todos os aliados que receberam algum tipo de material militar aí fornecido pelos Estados Unidos. A gente pode perceber que o uso dessa perneira foi bastante comum em diversos conflitos, em diversas áreas de conflito aí ao longo da Segunda Guerra Mundial. E as perneiras de lona foram criadas em 1938 para substituírem as antigas bandagens que eram enroladas aí em torno da perna para serem utilizadas como perneira durante a Primeira Guerra Mundial. Tanto na Primeira Guerra Mundial com as faixas, quanto na Segunda Guerra Mundial com essa perneira de lona propriamente dito, os calçados que eram utilizados com elas eram de cano curto. As perneiras são feitas de um material de lona bastante macio. E elas possuem esses ilhoses aí em formato de gancho e os furos que permitem um cadastro e laçando a perneira como um todo, deixando ela bem firme e justa aí em torno da perna. Além disso, ela ainda tem uma outra fita que vai por baixo da sola com uma presilha lateral. Elas servem para oferecer alguma proteção para a canela, principalmente aí contra espinhos, galhos ou pequenas pedras. Elas não são EPIs aí contra picadas de cobra, elas não funcionam aí como essa perneira de proteção que geralmente a gente vê o pessoal usando hoje em dia no mato. Elas só vão funcionar com insetos se vocês tiverem o cuidado de colocar a calça para dentro da meia antes de colocar a perneira. E no frio também ela não vai esquentar muito não. Eu sempre tive uma grande curiosidade em saber quão eficientemente esse equipamento funciona aí no mato. Dá para usar ele numa boa? A gente tem algum tipo de restrição? Quais que são as vantagens? Quais que são as desvantagens? Eu via que esse era um tipo de equipamento obrigatório aí para vários militares e eu me perguntava se de fato isso aí era tão bom quanto parecia ser. O resultado dessa experiência aí para mim foi uma surpresa e vocês vão conhecer agora nesse vídeo. Vou falar um pouquinho das vantagens desse equipamento aqui. As perneiras vão funcionar mais ou menos como um coturno de lona, que são desejáveis se você estiver usando um calçado aí de cano curto, mais ou menos igual esse que eu estou vestindo aqui agora. Igual eram também as botas usadas lá, os calçados de serviço lá da Segunda Guerra Mundial. Ou então você pode utilizar essas perneiras se você não tiver uma outra opção melhor aí de bota mais comprida, ou mesmo de algum outro tipo de perneira de EPI mais eficiente aí para proteção de uma maneira mais completa. Elas também vão oferecer alguma proteção contra espinho, essa vegetação mais agressiva mesmo, igual galhos aí que possa haver na região, e vão oferecer também um pouquinho de firmeza para o tornozelo. Mas eu percebi também várias desvantagens aqui no uso dessas perneiras. Por exemplo, pelo fato delas serem de uma lona 100% de algodão, elas encharcam e vão levar muito mais tempo para secar quando elas estiverem molhadas. Em relação ao uso das perneiras e o uso do coturno, a gente acaba gastando muito mais tempo para vestir ou para tirar uma perneira dessa aqui, que se a gente estivesse colocando e usando um coturno desse tradicional. Isso pode ser um grande problema se você tiver com muita pressa para poder tirar essas perneiras ou no caso que você tem uma urgência muito grande. Um outro cuidado importante é que a boca da sua calça tem que estar para dentro da meia, ou seja, a meia tem que cobrir a boca da calça, porque eu achava que só a perneira ia evitar que insetos entrassem aqui por dentro da minha calça. Realmente não protegeu não. Eu levei 2 mordidas na perna de formigas que entraram pela perneira, acabaram passando pela calça que estava solta e me morderam na perna. Então o cuidado que eu tenho tido agora, sempre quando eu estou usando essa perneira, é me certificar que as minhas calças estão enfiadas aí para dentro da minha meia para poder evitar que esses insetos entrem aí e subam pela minha perna.
E uma outra desvantagem desse material é o fato de que a fita de sola é feita de lona também. E ela está exposta a um atrito muito grande aqui, ó. Mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar quebrando e se partindo aqui por causa desse atrito que ela está sujeita. E quanto à minha avaliação pessoal aí desse equipamento, na verdade o resultado foi um pouco decepcionante para mim. Eu acho que o custo-benefício não compensa. Então eu acho que a performance dessas perneiras de uma maneira geral foi muito baixa. Se você tiver bota de cano longo ou tiver usando aí perneira de segurança, você vai ter muito mais proteção, você vai ter muito mais segurança e conforto aí se você estiver simplesmente utilizando calçados de cano curto e essas perneiras. E pelo que eu pude perceber aí nas pesquisas que eu andei fazendo, as perneiras também não eram muito lá populares com as tropas que utilizavam elas não. Tanto é que logo no meio da guerra elas passaram a ser substituídas até um certo ponto por botas de cano mais longo ou por coturnos mesmo. No geral, então, eu acho que elas só vão valer mesmo aí como item para colecionador, para pessoas que, como eu falei, estão interessadas aí em uniformes da Segunda Guerra Mundial. Como equipamento aí prático para se usar no mato, realmente eu acho que não compensa, eu acho que não vale a pena não. Pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, por favor não se esqueçam de apertar o botão de gostei aí embaixo e também de se inscreverem aqui no nosso canal para vocês continuarem recebendo notícias constantes e atualizadas do nosso trabalho mateiro. Aqui foi o Juliano Toniolo, a gente se vê no mato, minha gente, um grande abraço.